E aí, povo, como é que vocês estão? Hoje dá seguimento ao papo, né? E assim, ontem eu vi um vídeo do Bruno que ele tava fazendo um react, assim, se assim posso dizer, de um vídeo de um outro cara que tinha voltado a jogar Pokémon Unite depois de 2 anos. Esse vídeo eu tinha visto na semana passada ou retrasada, não é recente não. E assim, eu fui levantando pontos que eu falaria essa semana, né? Aí eu falei, deixa eu já antecipar, já que me veio algumas ideias. Não vou fazer react, que react eu acho uma coisa muito esquisita. Mas assim, foi levantado pontos que eu acho relevante falar. Por exemplo, o cara voltou a jogar 2 anos. O jogo de 2 anos pra cá não teve tanta alteração assim. Teve Pokémon, né? Teve Pokémons, ou seja, em 2 anos deve ter tido que uns 15 Pokémons a mais, né? Isso eu não pesquisei não, só de memória, porque por ano é de 6 a 7 Pokémons que teve, né? Esse ano parece que vai ter um pouco mais. Mas enfim, é isso. E assim, coisas que foram levantadas, né? Que relevantes. Que eu vi o vídeo quase que inteiro. Não cheguei a ver tudo não, mas eu vi grande parte. E vamos lá. Peito. Pay to win. Não, antes do pay to win. Antes. Uma coisa que é muito chato são esses pop-ups. Aqui. Que tem esse. As novidades. Aí tem para você participar de ligas. Esse negócio do campeonato que já tem 10 dias que foi. Esse pelo menos tem a opção de não mostrar outra vez hoje. E acabou. Tem aquele. Os gacha. Acho que é esse aqui que é o. Dos gacha. Que você. Não tem chance de ganhar. Mas enfim. Já vou fazer aqui. Aí por que eles fazem isso? É um caça-níquel, né? A pessoa vai correr risco de gastar gema. Você poderá jogar até, tem essas 10 mais 4, ou seja, pode jogar 14, mesmo que você tenha sorte de conseguir 2, que é o mais comum de você conseguir, você vai conseguir 14 vezes 2, 28. Você vai precisar gastar pelo menos 120 gemas para você jogar mais uma ou duas, né? Vai gastar 240 para você conseguir esses 30 pontos.
Então, isso é uma coisa chata que deveria ter todas. Não ver mais hoje já resolveria o problema e não é tão difícil para fazer isso. O que mais? Agora sim, o Pay to Win. Pokémon nunca foi Pay to Win e eu acho que nunca será. Que a proposta deles não é essa, né? E comparar com o LoL. O LoL eu sei que tem. Tem skin do LoL que dá bônus pro personagem. Né? Aí isso já muda a chave. Os cosméticos no Pokémon nenhum dá bônus. Só dá brilhinho, os sprays, né? Dá brilhinho, dá uma coisinha diferente. Né? Nada que fala assim, ganhou por isso. Passe de batalha, que tem muitos jogos que favorecem quem tem passe de batalha. No Pokémon funciona diferente. Você vai ganhar um Buster, digamos assim. Então isso é pay to win. Não, não é. Pelo menos na minha visão, não. Por exemplo, 2 jogadores começam a jogar hoje. Um vai começar a jogar usando passe de batalha, o outro não. Se for fazer um comparativo, o free play vai demorar 1 ano para conseguir os recursos que esse com que vai ser um usuário do passe de batalha em 3 meses vai conseguir. E na minha visão isso não é pagar para vencer, né? O pay to win. Você vai acelerar. Daqui a pouco esses 2 jogadores vão equiparar, vai ficar no mesmo, um mais rápido. E falando nisso, o Pokémon Night, eu acho que no primeiro mês você consegue pegar isso no Pay to Win. No Pay to Win não, no Free Play. Você vai conseguir 3 itens. Que você vai conseguir subir 3 melhoradores de item. Que você vai conseguir colocar 3 itens no nível 30. Isso nenhum jogo faz. Não que eu conheça. E... Por exemplo, se você for um jogador, se você já tiver se você nunca viu Pokémon, provavelmente você não vai acertar nesses itens. Mas se você já tem for começar uma conta Smurf, um exemplo, uma segunda conta, você vai ser mais assertivo, como todos os jogos. A sua primeira conta não vai ser a melhor, mesmo assim, porque aí você vai ver, se você tiver paciência, você vai ver o que você fez de errado na primeira conta. E você na segunda conta você vai ser mais assertivo. Por exemplo, aí você sabe que tem tipo para Pokémons especiais, tem 3 itens que são meio que chaves. Para os físicos tem mais 3, tem 3 itens chaves. Aí você vai conseguir com esses 3 itens dados de graça, porque subir item no Pokémon é muito, muito, muito caro, demorado. Você consegue, mas é muito demorado. Aí você consegue se virar muito bem. Você vai conseguir enfrentar o face to face, né? Cara a cara, jogador que joga há anos. Você com 2 meses de jogo. Aí o que vai contar vai ser a experiência de jogo, né? Porque você não tendo experiência, você estando com os itens nível 30, o outro com os mesmos itens nível 30 com o mesmo Pokémon, você não estando mestre, provavelmente você vai perder porque o outro tem mais malícia de jogo. Se for Pokémon à distância, ele vai ter mais malícia de jogo para começar a atacar primeiro, ou seja, te pegar de surpresa, enfim, aí vai a experiência de jogo.
Mas o que não acontece, por exemplo, em um outro jogo MOBA, que o Pokémon, na minha opinião, nem MOBA deveria estar classificado. Mas, por exemplo, aí o cara tem uma skin que dá bônus pra ele, vai enfrentar o mesmo Pokémon, isso joga uma partida. Se eu não me engano, nos outros jogos nem dá pra isso acontecer. Eu acho que não dá pra dois personagens iguais se enfrentarem. Mas enfim, vamos supor que isso acontecesse. Você. Um tendo a skin que ele pagou pra ter, que tem bônus, e você sem essa skin, você com skinzinha básica ou sem skin nenhuma, você vai perder. Então aí isso sim, na minha visão, talvez eu esteja equivocado, mas aí sim seria um pay to win. Né? Você teria vantagem contra um jogador não pagante, o que não acontece no Pokémon. No Pokémon são só cosméticos. Você não tem vantagem nenhuma, você só é diferente. Tem a roupinha diferente. E tem uns efeitos de movimento, de locomoção, volta pra base, só isso. Ponto. Outro ponto que foi levantado foi sobre o balanceamento de Pokémon. Já faz tempo, não é agora, que o Pokémon eles se preocupam bastante com o balanceamento de Pokémons. Né? Isso sempre vai ter disparidade, mas não seria justo, por exemplo, um Pikachu enfrentar um Raichu de Alola e ganhar. Por que eu digo isso? Porque eles são Pokémons parecidos, são bem parecidos, só que um tem a dificuldade iniciante, o outro dificuldade intermediária. Ah, não é assim? Calma lá que eu vou mostrar. Vamos aqui. O Pikachu, ele tem aqui dificuldade iniciante. O Raichu de Alola, a Raichu de Alola, ela já tem intermediário, ou seja, ela é mais difícil de controlar. Né? E eu estou usando esse exemplo porque são personagens bem próximos, assim. Eles são bem parecidos. Ou seja, aí não é justo você falar assim, vamos o Scyther aqui, o Scyther é intermediário, mas cadê ele é inocente, Mewtwo? Esse aqui, o Blaziken. Absol também é difícil, mas assim, aí você vai querer comparar o Blaziken com o Mewtwo X, que os dois são de pancada, né? São melee. O Blaziken tem bastante vantagem em relação ao Mewtwo X. Mesmo os dois tendo melee. Não pela dinâmica do personagem, mas pela dificuldade. Na minha opinião, eu acho o Mewtwo é só bater. O Blaziken, ele tem ele, na minha opinião, ele é difícil. Da mesma coisa do Dodrio. O Dodrio na minha mão é um personagem a menos. É um jogador a menos que eu não consigo fazer nada com esse Pokémon. O Gyarados, o ruim é você escalonar ele da Magikarpa pra ele. Aí depois ele é bem facinho, assim. Não tem tanta dificuldade assim pra jogar, dependendo da habilidade que você use também, né? Mas enfim, então é isso. E vou falar uma coisa dura para jogador ouvir.
Na minha mísera opinião, Pikachu, Pokémon não tem jogador. O jogo Pokémon não tem Pokémon fraco. Tem Pokémon que tem dinâmica mais que precisa ser mais elaborada. E tem jogador ruim. Por exemplo, na minha opinião, ou na opinião de muita gente, o Grident é ruim. Mas tem jogadores que conseguem causar muito impacto com o Pokémon. Por exemplo, na minha mão, o Dodrio é ruim. Mas é o Pokémon que é ruim? Não, é o jogador que é ruim. Eu sou ruim com ele. Até o Pokémon que eu sou bom, não sou tão bom assim. Mas enfim, é o jogador. Então não tem. Pelo menos estou isso falando de Pokémon. E isso, na minha visão, não tem Pokémon ruim. Tem jogador ruim. Tem jogador que não sabe controlar o Pokémon. Porque o Pokémon não é fácil. Falando nisso, deixa eu ver aqui. O Gradient, como que ele é classificado? Ele é classificado como difícil. Então, eu não estou falando tanta groselha assim. Então, tem Pokémons que tem Pokémon que é feijão com arroz, né? Que trivial. Mas tem o Pokémon que é difícil você aprender a controlar. Depois que quando você aprende o Zoroark, por exemplo, você aprende a controlar o Pokémon, fica fácil. Mas não quer dizer que se você joga com o Pokémon, você não pode falar, é facinho de jogar o jogo de Blaze, quem eu acho ele facinho de jogar. Não é. Não é. Você acha fácil porque você treinou e você meio que deletou a parte que foi de você aprender a jogar com ele. Tá? Então, é isso, passando as minhas opiniões, as minhas impressões. Concorde você ou não, é a minha opinião. Se quiser falar alguma coisa, não, eu não concordo, sinta-se à vontade, mas é minha opinião. Tá? E assim, e como eu comecei a falar do Bruno, ó, não é crítica, mas é um comentário. Porque, por exemplo, ele é caster, eu acho, na minha opinião, que quando o Brasil tiver um caster oficial, ele será, porque o cara, a narração dele é muito bacana, assim, ele é muito emocionado. Ele é legal e é orgânico dele, ele é emocionado. Né? Ele não tá interpretando, ele é daquele jeito, é muito bacana, assim. Você, às vezes ele grita demais, mas é que ele é emocionado. Não incomoda. Né? É o traço dele. Mas, por exemplo, se você é um vendedor de carro da marca Nissan, por exemplo, evidentemente que você não vai falar mal da sua marca, que você é um vendedor, você está vendendo um produto. Ou seja, se for falar mal, vai minimizar o máximo possível. Isso é do ser humano. Não estou falando que é má fé. Tem gente que age como má fé. Mas estou dizendo que não é má fé. Você vende aquilo, você depende daquilo. Aquilo lá é um complemento de renda. Você não é imbecil para falar mal do negócio que você quer crescer naquele negócio. Então, tem muita gente que faz pergunta para ele e evidentemente coisas que ele sabe que ele vai se comprometer, ele fala, eu não sou, e pelo menos ele é honesto e fala, eu não sou uma boa pessoa para falar sobre isso. Ele é honesto. Porque é o que eu falei. Ele não é imbecil para falar dos defeitos. Tá? Ele fala defeitos, assim, problemas que
que acontece no Pokémon? Por exemplo, uma coisa que foi dito também, falando sobre problemas, que não é só do Pokémon, que fala da comunidade. Que até o Bruno fala que a comunidade do Pokémon não é tóxica. Gente, não existe comunidade de jogo nenhum que não é tóxica. Nenhum. Se vocês procurarem a comunidade do Enduro, sabe do Enduro, do jogo Atari, que muita gente nem era vivo, que, né, do Atari nem era vivo. Atari é de 80, nem era vivo. Vai ser tóxica. As pessoas são desnecessárias. Ah, não é assim. É assim, por exemplo. O Bruno tem um grupo no Discord. Tem moderador lá. Tem moderador no YouTube. Tem moderador na Twitch. Tem moderador em tudo. Por quê? Porque as pessoas falam groselha. E assim, você falar besteira, falar gracinha é uma coisa. Agora você ofender outra pessoa, ofender, isso o mínimo é chamar o cara de noob, né? De, como falam comumente, de noob, né? Que o correto é noob. É o mínimo. É daí pra baixo. Se você joga, por exemplo, no solo quê? Que o, assim, 98% das minhas partidas são solo quê? Você tem uma experiência com o jogador. Você não vai encontrar aquele jogador tão comumente. Aí o cara, por exemplo, por algum motivo, o cara pega um counter, por algum motivo, o cara não consegue render na partida. Aí você vai xingar o cara. Vai. Meu, foi naquele momento. Naquele momento o cara não conseguiu render por algum motivo. Não quer dizer que ele trollou. Por algum motivo ele pegou um counter ou alguma coisa aconteceu que ele não conseguiu render. Eu acredito nisso. Mas, por exemplo, em contrapartida, aí você vê uma partida que o cara faz 0 ponto. O cara chega no nível 14, 13, o cara fez 0 ponto, 0 kill. Assistência mínima, ou seja, o que esse cara fez no jogo? Por exemplo, às vezes o cara não conseguiu pontuar, o cara não conseguiu fazer kill, mas o cara fez bastante assistência. O cara fez dano, o cara, tipo assim, o cara fez alguma interação. Aí é uma coisa. Agora o cara que fez 0 tudo, aí eu acho que o cara deveria sofrer punição. E a punição do Pokémon que é ponto fair play. Eu acho que eles deveriam rever isso. Eu comentei há um tempo atrás o que aconteceu comigo quando eu fui jogar. Está gravando. Eu fui jogar Mobile Legends. Eu fui voltar a jogar. Aí eu fui. Baixei no trabalho. Aí fui jogar na condução. A condução caiu. Aí eu fui notificado. Foi detectado que você teve fair play e tal. E você ficou ausente da partida e tal lá. Beleza. Aí, não satisfeito, ainda na condução, fui jogar de novo. Só que aí eu cheguei em casa, a partida demora. Eu tive que parar de jogar. Né? Coloquei o telefone no bolso e não andar na rua jogando. E tava de noite. Aí quando eu fui abrir o jogo, tava lá outra notificação. E qual que foi a punição? Eu perdi ponto de fair play. Já não me cai nem outro nome. Mas seria equivalente, só que eu fiquei 2 horas proibido, impossibilitado de jogar o jogo. O botãozinho de iniciar
partida não, nem nenhum tipo de partida, nem partida ranqueada, nem partida amistosa, nada. O botãozinho de iniciar a partida apagado. Ou seja, poderia acontecer isso no Pokémon também. A pessoa simplesmente pedir rendição e sair do jogo. Né? Eu acho que isso é muito desleal com os seus outros 4 colegas. Né? Assim, a partida do Pokémon é bem menor. Que as outras partidas demoram 20 e poucos minutos, 30 minutos. De outros MOBA, né? Que, como eu disse, eu já mantei até no outro papo, que pra mim Pokémon é um jogo de estratégia multiplayer, não é MOBA. Não sei porquê. Porque as pessoas, porque mapa espelhado 5 contra 5 é MOBA. Não, tem mais outras coisas para se introduzir nesse cenário MOBA, que o Pokémon não se encaixa. Mas enfim, é isso. E dos outros, dos grandes, né, outros, né, de grandes MOBA, como o Dota 2, que foi o primeiro, LoL, Mobile Legends e Honor of Kings. O Honor of Kings é o maior, assim, do cenário competitivo, de jogador, que também é da time. Coisa que só que é feito pela time. Ele foi desenvolvido pela time. Pokémon Night é desenvolvido pela time, mas quem rege, quem dita as regras é a Pokémon Company. Então, não tem que ficar culpando a time. A time, eles são prestador de serviço da Pokémon Company. Muita gente não se liga nisso e a culpa do desenvolvimento não é. Os caras só fazem o que a Pokémon manda. E ou seja, na ordem da time, de jogos da time, Pokémon deve ser o oitavo, 10º. Então eles não estão nem aí. Pokémon manda fazer, eles fazem. Não é o carro-chefe. O carro-chefe deles é o Honor of Kings. Lá eles se preocupam porque é o jogo deles. Então é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar nesse papo de hoje, da semana, né? Caso aconteça alguma novidade, né? Dia 4 agora já tá perto, semana que vem. Vamos ter mudanças severas no jogo. Vai ter falação, falácia, que tem gente que até hoje fala que os Zapdos era o melhor boss. Fizeram um teste. As pessoas esquecem, fizeram um teste com os Zapdos. Os Zapdos hoje não funcionaria de jeito nenhum. Mas o Rayquaza dá escudo, o outro pontua automático. Cabeça de vento. Então, o que mais vale? A pessoa pontuar automático ou o escudo do Rayquaza? Ponto automático acho que são 30 segundos, que é uma eternidade. E aí vai ter dia 4, que vai virar a temporada. Vai ter Palmut, vai ter Groudon. Não falaram, mas eu tenho certeza que vai ter alteração no mapa. O mapa vai ser o mesmo, vai ter alteração nos Pokémon selvagens. Então não foi falado isso oficialmente, mas eu tenho certeza que vai acontecer isso. Então, vamos esperar para ver. E eu tenho certeza do rebote que vai ser o Groudon. Ninguém vai fazer o Groudon, vai ficar esperando uma equipe fazer para emboscar. Porque a gente que é jogador de longa data, não só de Pokémon, mas de longa data, eu tenho quase que certeza que vai acontecer isso. Vamos procurar emboscar, porque vai roubar, mas pelo menos vai ter o quê? Vai ter luta. Vai ter lutinha. X1. X1 ou X contra 1. Né? Mas aí vai de estratégia. Mas vai ter briguinha. A comunidade gosta de briguinha, né? A gente vê isso no Rayquaza. Tá o Rayquaza lá, o pessoal vai lá no bot, na T2 do bot, vai brigar lá.
Ai, pra quê? Pra, pra ser nocauteado e ficar xingando. Você xingar ou ser xingado? Ninguém ajuda. Ah, vai pontuar no Rayquaza. Mas enfim, vamos ver e vai ser um gás novo. Né? Vai dar um gás pro jogo. Pelo menos nessa temporada aí, na temporada 30. Mas então é isso. Fiquem bem. Assim, eu queria. Foi mais ou menos isso. Tem mais coisa pra falar, mas não vai ficar o prolixo aí. Vai ficar lá. E não é isso que eu quero. Então, é isso. Fiquem bem. Procurem se distrair no jogo, porque o Pokémon é um jogo que sinceramente, eu jogo porque gosto da franquia. Só. Porque não tem como. Eu vou me desestressar um pouquinho, vou jogar Pokémon. Não existe. Você não vai se desestressar jogando Pokémon. Tira isso da cabeça. Então é isso. Vamos lá. Fiquem bem. E até semana que vem. Para mais um bate-papo aí. Falou e fui.